Olá, companheiros da Congregação Espírita Cristã, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho por todos vocês, saudade, né? Não é diferente, estamos separados das reuniões presenciais, mas estamos usando sempre a ciência e a tecnologia a nosso favor para que nós possamos continuar conversando acerca dos ensinamentos de Jesus e que a ciência, tanto na área da tecnologia como na área da saúde, da medicina, nós possamos ter sempre a favor da ciência. Não é isso? Por isso que a doutrina espírita é religião, filosofia e ciência, nos dando a fé raciocinada, nos dando a certeza de que tudo que acontece tem um motivo útil e que acontece para que nós possamos nos rever as nossas posições como espírito encarnado e tirar daí grandes lições. É para isso que nós estamos passando por todas as dificuldades, todos os senões, não é? Que nós, como espírito, ainda no planeta de prova e expiação, estamos experienciando. E nós fomos convidados pela casa para que nós possamos conversar através desse vídeo acerca do ensinamento de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, que coube para nós conversar com vocês no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espírito, tem como título que a vossa mão esquerda não sabe o que faça a vossa mão direita. Que a mão esquerda não saiba o que faça a vossa mão direita. Quando Jesus chega até nós, nos encontra ainda com o ego, com a nossa animalidade, com o nosso egoísmo no mais alto nível. E esse espírito angélico, esse espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra, faz o sacrifício de mergulhar na nossa atmosfera escura da nossa ignorância para trazer a luz do esclarecimento através da educação. Vamos agora ser educados pelo espírito mais perfeito. Antes dele e depois dele, todos eles são espíritos enviados por Jesus e agora é ele próprio que vem nos ensinar a amar. A doutrina espírita, os amigos espirituais, junto com Jesus, vão nos ensinar a amar. Como eu devo amar? E ele vai dizer, não como os homens têm ensinado, mas como eu vos amei. Então Jesus nos dá a senha, nos dá o caminho para o retorno para a parte espiritual, agora com esse sentimento real, que é o sentimento de amor, que vai nos ligar fraternalmente uns aos outros. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos fala que a verdadeira religião, em primeiro lugar, é nos religarmos a Deus, que é o amor dentro do fluido cósmico universal posto em ação. E depois nos religarmos uns aos outros através do sentimento de amor, do sentimento fraterno. Porque só vamos ser felizes como nos amarmos como Ele nos amou. E no planeta de prova e expiação, onde as dificuldades são imensas, a maneira de amar são as mais variadas possíveis para colocar um amor em ação. Então a caridade, que os Espíritos vêm nos ensinar a fazer, é exatamente o amor posto em ação. Que começa desde a hora que você dá um bem material, uma roupa, um alimento, até aquele amor mais sublimado que Jesus veio nos trazer, que é nos libertar da nossa ignorância. Espíritos ignorantes, vivendo nas trevas da ignorância, ele veio trazer a luz do esclarecimento para que nós possamos aprender a amar. E nesse capítulo, Jesus, se nós pudermos sintetizar esse capítulo vai nos ensinar a amar sem interesse, a fazer o bem, a fazer a caridade desinteressada. Se nós pudermos sintetizar todo o capítulo, é fazer o bem oculto, fazer o bem sem ostentação, fazer o bem sem que o ego e o orgulho ainda continue, né? A gente naquele farisaísmo, naquele fingimento que estamos fazendo o bem, mas por trás desse bem tem interesse. E toda vez que fazemos o bem, e fazemos o bem com algum tipo de interesse, esse bem perde o valor. Não total, mas 90% do bem nós perdemos. Então o ego agora não pode mais capitanear as nossas decisões, os nossos movimentos. Tem que ser o amor desinteressado. Não é isso?
E hoje nós vamos conversar sobre o item 4 desse capítulo 3, que fala, é um dos ensinamentos que mais tocam os nossos corações. É um ensinamento que vai mostrar quanto nós podemos fazer sem ostentar no anonimato e quanto isso nos vai fazer bem como espírito. Por quê? Nós precisamos estar motivados. Um movimento que nós fazemos sem ostentação, no anonimato, sem que o orgulho e o egoísmo esteja por trás dessa decisão, nós vamos começar agora a sentirmos no nosso íntimo e fazer frutificar e fazer germinar essa semente do amor que está plantada em nossos corações, como semente. Mas que possa dar frutos bons, é necessário que nós trabalhemos essa terra, adubemos os nossos corações, essa terra para que fique fértil, para que essa semente possa brotar, não é? E ela dar árvores frondosas que vão dar frutos saudáveis. E nós temos essa semente em cada um de nós, porque foi Jesus que afirmou. E ele veio nos trazer essa verdade. E essa verdade vai nos libertar do ego. Esse é o grande objetivo de amar. Sair da animalidade, sair da prepotência, da arrogância, do eu, não é? Do personalismo, do achismo, e vivemos agora esse sentimento fraterno. Então, nesse capítulo, que chama-se, está no item 4, chama-se Infortúnio Oculto, nós vamos ver um movimento do espírito encarnado, que não tem religião, não se tem, não se apresenta como religiosa, ela não é protestante, ela não é espírita, ela não é católica, ela não é budista, ela não se apresenta como religiosa. É um grande ensinamento para todos nós. Por quê? Nós estamos aprendendo agora através das lives, através dos vídeos, através dos áudios, que muitos desses vídeos vão para o YouTube. Não é isso? E outro dia o companheiro conversando conosco falou assim: Maxwell, o YouTube é a terra de ninguém. Então nós não podemos falar só para a espírita, nós temos que falar para todos. Temos que falar para todos, baseado na reencarnação, baseado no amor ao próximo, baseado na lei de causa e efeito. Tudo isso tem que ser falado, mas falado para todos, sem um tom de que os espíritas, não é? Tem essa verdade, só os espíritas. Não, ela pode chegar para todos. E essa grande oportunidade que nós temos, que nas reuniões públicas nós falamos para os simpatizantes da doutrina espírita. Agora não, nós estamos falando para todos. E o cuidado de falar para todos e ensinar que Deus e o amor está ao alcance a todos. Não é? Vamos supor que um espírito encarne e não tenha nenhum tipo de religião, ou que não seja espírita. Ele vai deixar de ser salvo porque é espírita? Não. Ele pode fazer o bem sem ostentação, sem ser espírita, sem ter religião nenhuma. E é isso que essa senhora vem nos ensinar nesse infortúnio oculto. Quem é essa senhora? É uma senhora que vive dentro da sociedade, normal, né? Com os bens materiais, de uma vida saudável, com as roupas também dentro da própria sociedade que vive, né? Com a filha, com os bens materiais todos a seu favor. Mas ela se sente incomodada intimamente como espírito, de estar se olhando no espelho, quando ao lado dela tem uma comunidade em que tem mães que não têm o que comer junto com os seus filhos. E ela percebeu isso e sentiu essa necessidade de ajuda. E começa a ter esse envolvimento de ajuda e faz com que esse movimento torne-se um hábito saudável de amar. Porque os espíritos falam que nós temos muito mais necessidade de amor do que de pão. Nós, espíritos, nos alimentamos de amor, do bem que nós fazemos, da caridade, do amor posto em ação. E a caridade é exatamente isso. Por isso que os espíritos falam, fora da caridade na salvação, porque a caridade é um amor posto em ação. Nós olhávamos e nos amávamos de maneira distante. Você lá e eu aqui. Você com seus problemas e eu com os meus, mas eu te amo. Hoje não. Hoje nós estamos entendendo, se nós não sairmos do nosso eu, do nosso ego, né? E sairmos em busca do outro, e sairmos em busca de fazermos o bem sem ostentação, para que uma mão não veja que a outra esteja fazendo, porque muitas vezes nós aparentamos que estamos fazendo bem sem ostentação, mas deixamos assim uma pontinha do nosso orgulho, do nosso egoísmo, ela está presente.
Enquanto esse sentimento estiver presente nos nossos atos de ajudar, ele perde o valor. Então nós vamos aprender com ela, que é toda vez que nós fazíamos o estudo para nossas companheiras assistidas, né, que nós estamos promovendo socialmente, nós voltarmos nesse capítulo para conversar sobre essa questão. Nesse item, que é uma senhora, como nós falamos, que tem uma filha que vive dentro da sociedade, bem materialmente, mas não se sente satisfeita. Ela olha para a comida, ela olha para a roupa e fala, quanta gente precisando e eu com meus excessos. Né? Que nós nos equivocamos pelos excessos. Nós precisamos de um par de sapatos, no máximo 2, mas temos 10, 15 pares. É excesso. Nós nos violentamos por esses comportamentos excessivos. E quem está fazendo isso conosco ainda continua sendo ego. Então, o que ela faz? Ela pega a filha dela, coloca dentro de uma carruagem, que ela viveu dentro de um século onde os carros não eram agora, né? Eram carruagem mesmo, puxada a cavalo. Ela enche aquela carruagem de alimentos como se fosse um armazém. Lota aquele carro e vai até uma família com a mãe cheia de filhos necessitados, passando uma penúria imensa. Mas antes dela chegar lá, ela tira aquele traje que ostenta, coloca uma roupa simples para não agredir a dificuldade do outro e pede que a filha faça a mesma coisa. Nós estamos resumindo para vocês, não é? Para que nós possamos entender esse movimento de amor de forma oculta. Já começa a partir desses gestos simples, em que agora com esses gestos simples vamos atrair a presença dos espíritos bons, e são com esses gestos que nós nos afinizamos com os espíritos que nos ajudam através da mediunidade intuitiva. Ela leva aquele armazém dentro do carro, chega lá com a filha. Quando as crianças as vê, porque não é a primeira vez, elas já conhecem, um olhar, uma vibração daqueles espíritos encarnados irradia magneticamente, vai em encontro daquele espírito, daquela mulher e da filha que está ajudando. Se querem saber o que esse alimento magnético amoroso nos proporciona, a felicidade íntima, é isso que nos alimenta. Chegou um anjo protetor, chegou o nosso anjo guarda encarnado, chegou alguém que pensa em nós, chegou alguém que descobriu a nossa dor. Olha o que está acontecendo dentro desta casa. São luzes, são verdadeiros focos de luzes invadindo toda aquela atmosfera. E ela sente invadir aquela gratidão. E eles, com as lágrimas nos olhos, olhando para ela e emitindo aquela vibração de amor. É isso que nos dá saúde espiritual. É isso que nos alimenta. É isso que Jesus veio nos ensinar, porque Jesus é o verbo amor encarnado na Terra. E ele simplifica todos os livros, todas as bibliotecas, todos os ensinamentos que vieram antes, que pode vir depois, sintetizando. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Amar, o verdadeiro verbo amar. Eu sou o amor encarnado. E não vamos conseguir voltar para a casa do Pai enquanto não aprendermos a amar sem ostentação. Enquanto não aprendermos a amar desinteressado, o amor desinteressado. E ela chega na casa de família, ela recebe aqueles abraços fraternos, aquele carinho, as crianças, né, que às vezes não tomaram banho, com aquele cheirinho, com aquela roupa suja, mas isso não importa para ela. Sabe por quê? Estão acompanhando ela, Sheila, os espíritos que perfumam o ambiente, que modificam a atmosfera, muitas vezes não saudáveis, e tudo isso está acontecendo. Hoje nós temos a leitura do que está acontecendo, porque somos espíritos, sabemos os movimentos dos espíritos encarnados dos bem que estão junto com aquele trabalho, não é? E ela, além de ajudar materialmente, ela sustenta a mãe, porque ela sabe que a mãe tem filhos pequenos que dependem do seu seio, do seu leite para sobreviver. E mais, o chefe de família está no hospital doente. Ela visita o chefe de família para que possa o promover, para que ele possa ter certeza, não está faltando nada na sua casa. Para que você fique tranquilo, para que você se cuide, para que você se trate, para que volte saudável, para poder sustentar a sua família. E eu lembro agora, nesse momento, de Richard Simonetti, num dos livros dele, que conta
que ele entrou na casa espírita, né, e os grupos se dividiam e faziam um trabalho de ir ao próximo ajudar, né, fazer a caridade. E ele foi incumbido de ficar num grupo que ia para o hospital fazer ajuda. E lá tinha um senhor, que ele se afinizou muito com o senhor, conversava muito com ele, ajudava de tudo que podia. E chegou um dia, lá numa dessas visitas, que foi procurar o senhor, a direção do hospital falou que ele tinha fugido. No meio do tratamento, onde ele poderia ficar bom, ele fugiu. Aí a Simonete falou, meu Deus do céu. Né? Aí começamos nós, com o nosso egoísmo, a conjecturar e fazer crítica. A pessoa está recebendo ajuda, né? E é ingrato, né? Chamamos de ingrato. Foi para casa sem condições de ir, que no final do tratamento, ou no meio do tratamento, ele foi procurar esse senhor, né? Com esse ar de crítica, para chegar lá e chamar a atenção dele, por que ele fez aquilo. Quando ele começou a falar, o senhor falou para ele, meu amigo, como eu posso me alimentar naquele hospital, com aquelas comidas que o hospital me dá, como eu posso ficar deitado naquela cama, sabendo que meus filhos estão passando fome? Sabendo que meus filhos estão passando fome. O alimento não passava. Eu tentava engolir, ele ficava aqui e voltava. O que é isso? É um chefe de família que não é um mendigo profissional. Não são espíritos que estão acostumados a mendigar. Não fazem aquilo, ficam envergonhados de ter que pedir. E é isso que o bem oculto tem que descobrir. Aquelas pessoas que estão passando por uma penúria momentânea, que não são mendigos profissionais, e que tem vergonha, fica na sua dor calado, não reclama, não fala nada. E a mediunidade intuitiva é exatamente para isso, para descobrir os infortúnios ocultos. Porque nas grandes calamidades, onde acontece, nós nos sensibilizamos, nós nos ajudamos. Mas por trás dessas calamidades, tem muitos infortúnios que nós desconhecemos. E o nosso papel, aprendendo com Jesus, é amar os infortúnios ocultos, aqueles que a sociedade, de uma maneira geral, não vê. Mas nós agora, junto com Jesus e com os amigos espirituais e a nossa mediunidade, nós vamos perceber aonde está o sofrimento oculto, aonde está a dor oculta, e fazer isso de maneira com que as pessoas não se sintam agredidas em receber a bolsa, não se sinta ofendido em receber aquela ajuda. Porque muitas vezes nós vamos ajudar, acontece isso, pela nossa ignorância, pela nossa infantilidade, nós chegamos lá, fazemos vídeos, nós colocamos aquelas bolsas, fotografamos, aqui, estamos aqui, ó, trazendo tantas bolsas para a família tal, aquilo ali dói para os espíritos que estão recebendo. Eles recebem porque não tem como dizer não. Mas vocês não imaginam como dói para um espírito que não é mendigo profissional ser exposto àquela situação. Temos que estar atentos para que nós possamos ostentar e agredir aquele espírito que está passando por uma necessidade momentânea, está desempregado. Ele não é um mendigo, ele está desempregado. Não é isso? E o que ela faz? Ela visita esse senhor, dá essa tranquilidade para ele, que enquanto ele estiver em tratamento, a família dele vai receber. E ela se esconde por trás, né, daqueles bens materiais dele todos, por trás, tira todos os brincos, tira todas as indumentárias, né, e se veste como uma pessoa simples, para ficar de igual para igual, para não ter uma ostentação aparente, para não diminuir a outra senhora que vive na simplicidade e na necessidade com os filhos. Estamos começando agora a aprender com Jesus, com Kardec, com os amigos espirituais. Essa é a lição. Essa é a lição. O bem sem ostentação. Fazer o bem sem interesse. Fazer o bem porque ama fazer o bem, porque se alimenta de fazer o bem. Eu tenho necessidade de amar. Eu preciso amar. E só posso me sentir feliz e me sentir motivado a continuar fazendo como eu faço bem ou como eu amo, como Jesus ensinou. Não tem outro caminho. Porque você vai sentir uma alegria íntima tão grande. Imagina essa senhora chegando lá, como nós relatamos. Esses espíritos gratificados, felizes, chorando e abraçando ela, porque sabe que ali tem um anjo protetor. Alguém que está vendo a dor deles. O que essa senhora está recebendo de magnetismo espiritual e de magnetismo de vitalidade, que vitaliza os órgãos, que vitaliza as energias, porque a saúde começa no espírito, para depois refletir no corpo. E essa é a verdadeira saúde, fazer o bem, amar sempre
sem interesse nenhum, sem ostentar o bem que está fazendo. Não é assim que Jesus falava? Vá e não peques mais. Vá e não deixe que o ego volte a você fazer os mesmos equívocos que você levou a essa dificuldade. E continua ela. As lições continuam. Olha, primeira lição, simplicidade. Entra na casa de uma família de maneira simples. Leva tudo que precisa material. Leva o amor, os abraços, o carinho, as vibrações de amor. Vai no hospital visitar. Tudo isso são movimentos que os Espíritos estão nos ensinando a fazer. E tudo isso sem ostentação. Sem fazer live, sem fazer fotinha. Nada disso. Ninguém sabe nem quem ela é. Eles não sabem nem de onde ela vem, quem é ela e por que ela faz. Simplesmente ela faz. E depois tem uma outra lição. Ela leva a filha. A filha vai junto. E quando a filha vai junto, a mãe está ensinando aquele espírito está sob a sua tutela o que é o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. E a filha fala, mãe, me dá alguma coisa aí para dar para as crianças? Ela não. Se você der alguma coisa que eu fiz, que eu confeccionei, você não está fazendo bem. Olha a lição. Você vai fazer alguma coisa sua, vai confeccionar uma roupa, porque aí você está fazendo alguma coisa sua, que você deu, que você construiu. E nós sabemos como espírito que nós fazemos uma roupa, confeccionamos uma roupa, levamos alimentos, se levamos sem ostentação, nós impregnamos com o nosso magnetismo amoroso a roupa e o alimento. E é ali que está o verdadeiro néctar, né, do alimento. Não é o feijão, é a impregnação magnética que esse feijão leva, que essa roupa leva, porque nós impregnamos com o nosso magnetismo amoroso, com a nossa energia de amor sem ostentação, para que aquelas pessoas possam se reerguer com o espírito. É devolver a dignidade espiritual para todos eles, mesmo passando pela prova da pobreza. Porque hoje nós estamos na prova da riqueza, amanhã estamos na prova da pobreza. E vamos ter que saber passar por todas elas. E só vamos saber passar quando nós vivermos isso, mesmo estando numa situação X ou numa situação Y. Não é? Então ela leva a filha e fala para ela não levar. E às vezes nós fazemos a caridade com alguma coisa que alguém deu para a gente. Né? As pessoas vão lá, deixam as bolsas de alimento, a gente confecciona as bolsas e leva. Essa caridade não foi sua. Você simplesmente foi o transportador desse bem. Então, nós estamos fazendo o bem com alguma coisa que alguém fez. Então, nós temos que ficar atento a isso também. O que eu estou colocando de magnetismo nesses alimentos? A minha contribuição, o que eu estou fazendo eu? Né? Nós vamos em grupo fazer aquele trabalho. Mas o dia seguinte, os outros dias que o grupo não vai, o que eu posso fazer de meu para ir naquela casa, eu e os amigos espirituais fazer minha parte? Teve um companheiro que nos relatou, né, que uma vez fazendo uma ajuda junto com o grupo da Casa Espírita, ele percebeu alguma coisa que podia ser feito a mais. E ele se prontificou e naquela casa onde tinha uma senhora necessitada, a uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, fora do grupo, fazer alguma coisa. Ela tinha serviço de pedreira para fazer, ela tinha uma opção de coisa para fazer, além dos bens materiais que ela levava. Então, alguma coisa que ele fazia, pegava a colher de pedreiro, consertava alguma coisa, a parte elétrica, é o bem. E ninguém sabia que ele fazia, ele ia sozinho fazer isso, não é? É o bem sem ostentação. Então, ela dá mais uma lição para que nós possamos aprender a fazer sem fazer o bem, usando o cap do outro. Né? Bater a continência com o nosso cap, próprio cap, e não com o cap emprestado, do coronel. Nós temos que usar o nosso cap de soldado, mas fazermos a nossa parte. Então, ela fazia todos esses movimentos e ninguém sabia quem ela era. Ajudava muita gente, na nossa família fazia muita coisa. E numa dessas ajudas que ela fazia, uma dessas companheiras que ela ajudava, foi levar umas roupas que ela confeccionava para poder vender na rua. E essa menina, essa jovem, batendo de porta em porta, o que aconteceu? Né? A casa não existe. Ela bateu na porta da companheira, dessa senhora que ajudava aquela comunidade no anonimato.
Então, uma casa muito bonita, né? A gente vai bater nessa porta que essa casa aqui é bonita. De repente, o pessoal compra, né? O meu material todo que eu fiz. Quando ela bateu na porta, que a porta abriu, quem era? Quem era a companheira naquela casa, né? Comparada com a casa onde eles moravam, era um palácio. E ela pede silêncio. Não fala. Não é? Silêncio. Pede-lhe a dama, não digas a ninguém que você me conhece. Então, companheiros, nós temos que divulgar esse amor que sustenta. Nós temos que divulgar Jesus como esse amor máximo e começarmos a fazer esses movimentos. Lógico que vamos começar a fazer os movimentos capitaneados pela ignorância, mas é a partir do momento que vamos estudando, vamos nos instruindo, vamos nos educando, vamos melhorando a nossa ação do bem. E uma das maneiras mais simples que nós podemos fazer o bem é o bem sem ostentação. O bem em que o ego não toma parte mais nenhuma nisso. O amor vai matar o ego. O dia que nós conseguirmos diminuir essa força do ego, que nós não vamos conseguir matar, né? Porque não se mata o homem novo, um homem velho, se educa o homem velho para que ele se torne um homem novo. Então o ego vai sempre estar dentro de uma proporção do nosso organismo ainda. Mas vamos diminuir a força dele e deixar que o amor agora tome as decisões por cada um de nós. Então, fazer o bem sem ostentação, exatamente como nós falamos no início com vocês, é fazer o bem sem interesse.